me escreveu pra ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou, coragem celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou esperando para levar o céu pra Ele.
Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Podeis assentar, meus queridos. Muito obrigado. Quero, antes de fazer a leitura de um texto na Palavra de Deus, expressar minha alegria de poder estar pela primeira vez aqui nesta igreja. Nós estamos, pela graça de Deus e misericórdia do Senhor, pastoreando a igreja em Paulínia, como disse o pastor Alcides. É o ministério do Belém, mas francamente para mim, eu me sinto em casa aqui, porque para mim não tem separação nenhuma, e sei que para os irmãos também não existe separação nenhuma. Ministério Madureira, Ministério Belém, somos todos irmãos em Cristo, vamos todos morar no céu, graças a Deus. E eu sei que o pastor desta igreja tem o mesmo sentimento que eu tenho. Há 18 anos que estamos ali servindo ao Senhor em Paulínia. Chegamos no ano de dezembro de 96 e ali é no setor da igreja de Campinas. E nós, depois, em 2003, recebemos autonomia do campo ali em Paulínia. Portanto, fizemos 11 anos de autonomia e louvamos a Deus porque o Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre a nossa vida. Mas desde que eu mudei em Paulínia, ou para Paulínia, eu vim de Campinas, logo depois, ouvindo de alguns irmãos, ouvi falar do vosso pastor Alcides Balarim. E nunca tive oportunidade de conhecê-lo. Agora Deus me deu essa rica oportunidade. Eu sou grato a Deus, pastor, em poder conhecê-lo pessoalmente, porque a boa fama vai na frente, não é? E eu só ouvi falar coisas boas desse servo de Deus. Por isso eu me sinto feliz de estar aqui essa noite, na igreja pastoreada por esse honrado servo de Deus. O irmão Eliseu, que foi essa ponte para que pudéssemos estar aqui, congregou conosco um tempo ali, mas alguns dias atrás, ele me pôs no telefone para falar com o próprio pastor da igreja, e, enfim, estamos aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos concede e nos dá. E peço aos irmãos que nas suas orações lembre-se de nós, como nós não nos esquecemos de vocês também, a igreja e o ministério aqui nessa cidade. Vamos para a palavra de Deus então. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de transmitir para a igreja, no livro de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 7. 1 de Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos
que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Amém. Os destinatários desta carta, os primeiros destinatários desta carta, as pessoas a quem Pedro escreveu, estava começando a passar um período de grande perseguição. O contexto histórico é o incêndio de Roma. Segundo os historiadores, o imperador Nero, ele colocou a culpa nos cristãos por causa do incêndio de Roma que aconteceu no dia 18 de julho do ano 64. Porque muitas pessoas em Roma estavam incriminando o próprio imperador por causa daquele incêndio. Imaginavam eles que Nero, na sua sanha de construir, ele era um grande construtor, mas no desejo de construir e renovar a cidade, diziam alguns que ele mesmo mandou tacar fogo na cidade para então poder reconstruir. E essa teoria começou a correr na cidade, e Nero, para se livrar de uma acusação tão grave, mesmo sendo imperador, ele coloca a culpa nos cristãos. E já que os cristãos, naqueles dias, não eram um povo bem visto no Império Romano, primeiro porque os cristãos não admitiam a adoração ao imperador. Os cristãos unicamente adoravam a Jesus. Não abriam mão, não adoravam nenhum dos deuses romanos e muito menos praticavam o culto ao imperador. Por outro lado, algumas pessoas acusavam até os cristãos, por incrível que pareça, que eles eram canibais. Porque, segundo algumas pessoas, corria no meio do povo que, quando os cristãos se reuniam, eles comiam a carne e o sangue de um tal Jesus. Então algumas pessoas imaginavam que os cristãos também eram canibais. E eram odiados por grande parte do império. Embora a igreja estivesse crescendo pelo poder do Espírito Santo, os crentes não eram bem vistos, não apenas em Roma, senão que em boa parte do Império Romano. E quando Nero então lança a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, isso pegou logo de cara. E a perseguição começa. Começa primeiro na capital, depois deflagra-se por outras regiões, e Pedro então escreve sua carta no começo dessa perseguição, e os destinatários dessa carta são crentes que viviam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A essas pessoas que viviam no Império Romano, nessa região da Galácia, igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, Pedro escreve a sua carta para encorajá-los, para fortalecê-los, para ajudá-los a enfrentar aquele momento de perseguição terrível que estava apenas começando e que iria aprofundar-se cada vez mais. Este é o pano de fundo dessa carta de 1 Pedro. Quando lemos, devemos nos lembrar que esta carta foi escrita num tempo de muita dificuldade para muitas pessoas que viviam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos perseguidos e muitos até mortos, martirizados, porque foram injustamente acusados de algo que não fizeram. Uma das formas que Pedro usa para fortalecer a fé daqueles irmãos é apresentar o exemplo de Jesus. Ele mostra que Jesus padeceu. Ele mostra que Jesus sofreu. E ele diz que assim como Jesus padeceu e sofreu, aqueles que seguem a Jesus, se for da vontade de Deus, também padecerão perseguições. Mas Cristo nos deu o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então ele coloca Jesus como exemplo maior de sofrimento, para que, olhando para Jesus, aqueles irmãos pudessem confiar em Deus,
acreditar que se o seu mestre padeceu, o seu Cristo sofreu, então não era nada demais eles também sofrerem, porque eles eram seguidores de Jesus Cristo. Então ele enfatiza o próprio sofrimento de Jesus. E nesse versículo que nós lemos, eu quero falar primeiramente de como ele termina o verso 11, quando ele diz os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, ou a paixão pela qual Jesus passou. Quando nós pensamos em Jesus e pensamos no sofrimento de Jesus, aliás, hoje nós estamos num culto de Santa Ceia. Nesse culto, nós nos reunimos para trazer em memória o sofrimento de Jesus. Ele fez questão de, praticamente na véspera de sua morte, estabelecer a Santa Ceia. E ele mandou a igreja praticar a Santa Ceia até que ele volte. E isso é feito em memória do Senhor Jesus. Para mim, o grande culto da igreja é o culto de Santa Ceia. É o maior culto da igreja, porque é o culto estabelecido por Jesus, pelo próprio Jesus Cristo. Então, nesse culto, nós participamos do pão e participamos do cálice, do vinho, o corpo e o sangue de Jesus. E quando pensamos no corpo de Jesus, pensamos no seu corpo que foi levantado na cruz, que foi ferido, que foi partido por nós. Quando pensamos no fruto da vide, lembramos do sangue de Jesus, que começou a ser derramado no Getsemane e terminou de ser derramado completamente ali no alto do Gólgota. Só que o corpo de Cristo pendurado na cruz, o seu sangue derramado ali na cruz, foi o ápice do seu sofrimento, da sua paixão. Mas na verdade, Jesus, desde que nasceu debaixo do signo do sofrimento. Já quando nasce, sua família é perseguida. Herodes busca matá-lo assim que nasce. Ele tem que fugir, seu pai, sua mãe, precisam fugir para o Egito, por orientação de Deus, para poupar o recém-nascido, a pequena criança, da espada terrível e do fervor assassino do rei Herodes, que não admitia outro rei, a não ser ele mesmo, e a possibilidade do Cristo ter nascido em Belém, isso ele não admitia de forma alguma. Então ele manda matar todas as crianças de Belém, dos arredores de Belém, de 2 anos abaixo, para que o Cristo pudesse então ser exterminado. Mas enquanto Herodes planejava, Deus trabalhava antes, porque Deus é assim. Deus sempre trabalha antes do diabo, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E a vida de Jesus foi marcada pelo sofrimento. Ele vive uma vida servil, ele vive uma vida de trabalhos. Quando você leu um dos grandes textos proféticos da Bíblia, que é Isaías 53, você encontra as expressões fortes de sofrimento. Ele foi ferido pelos nossos pecados, ele é um homem de dores, experimentado nos trabalhos, desprezado, dele não fizemos caso algum, ele foi castigado. Então veja quantas palavras de sofrimento aplicadas a Jesus de forma profética, sem falar dos livros de Moisés, sem falar dos livros de Salmos, que profetizavam o sofrimento de Cristo. Ele foi um homem de dores, desde que nasceu. Ele viveu debaixo do signo do sofrimento, da dor, rejeitado muitas vezes, expulso de sua própria cidade. Quantas vezes quiseram matá-lo, algumas vezes apedrejado, outra vez quiseram jogá-lo do cume de um monte na cidade de Nazaré, perseguido. Quantas vezes ele não tem que se refugiar no deserto, ele tem que se refugiar nas casas de algumas pessoas, porque à medida que seu ministério crescia também a ira, a revolta, a inveja e o desejo de matá-lo através dos principais sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo. Até o próprio sumo sacerdote queria ver a morte daquele profeta da Galileia, daquele que tinha a ousadia de se colocar no mesmo patamar de Deus e tinha a ousadia de dizer: eu e o Pai somos um. Aquele que tinha coragem de abrir os braços e dizer: se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Isso era muita ousadia, isso era muita coragem, e aquilo incomodava terrivelmente os sacerdotes, a classe religiosa daqueles dias. Então a vida de Jesus não foi uma vida fácil. Até que chega um momento que ele sabe que o seu ministério está terminando. Ele sabe que está chegando o momento de partir para o Pai. Ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele vai. A morte de Jesus não foi um acaso, a morte de Jesus não foi uma surpresa. A vida de Jesus não foi ceifada. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida, porque eu tenho poder para dá-la e voltar a tomá-la novamente. Então aquilo não foi um acidente, não foi uma armação do diabo. Aquela morte na cruz foi algo planejado por Deus desde a eternidade passada, porque Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando chegam os seus últimos momentos de vida na terra, ele toma a firme decisão de ir a Jerusalém. Ele convida os seus discípulos e diz: subamos a Jerusalém. Tomé toma a dianteira e diz: Senhor, há pouco que queriam te matar lá, e o Senhor sobe para lá? Jesus não responde palavra alguma, simplesmente diz: há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, mas se andar de noite tropeça, porque não sabe para onde vai. E aí os discípulos olham para o rosto de Jesus, e o escritor diz que o seu semblante era um semblante determinado de ir a Jerusalém. Ninguém iria mudar, ninguém iria tirar isso da mente dele, porque ele sabia o que ia fazer, ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele. E os discípulos então dizem: vamos com ele, para morrer com ele também. Mas ninguém morreu, o único que morreu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele chega em Jerusalém, ele entra na cidade montado num jumentinho. Aquilo incomoda os principais sacerdotes. Jerusalém estava lotada, cheia de gente para a festa da Páscoa. E Jesus entra em Jerusalém, desce do Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron e entra pela Porta Dourada, a porta onde as profecias diziam que o Messias haveria de entrar. Ele entra para se cumprir a profecia de Malaquias: eis, ó Sião, aí vem o teu rei, humilde, montado sobre um jumentinho, o filho de uma jumenta. As pessoas naquele momento começam a espalhar suas roupas pelo chão, folhagens de árvores, e começam a gritar, primeiramente as crianças, depois invade os adultos: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Aquela aclamação gloriosa era a aclamação ao Messias, ao rei de Israel. Ele entra em Jerusalém, a primeira coisa que faz é colocar para fora os vendilhões do templo. Ele purifica o templo, é a segunda vez que ele faz isso. No começo do seu ministério ele purifica o templo, e agora no final do seu ministério ele purifica novamente o templo. Ele ensina, ele prega, e aí então ele é preso ali no Getsêmani. Ele já sabia exatamente o que ia acontecer, perfeitamente ele sabia. Antes de Judas beijá-lo, antes dos soldados do sumo sacerdote chegar, ele diz a Pedro, Tiago e João: levantamo-nos, porque o que me trai chega. E exatamente naquele momento os soldados chegam, Judas, o traidor, o beija, e ele é preso, levado imediatamente à presença do sumo sacerdote. Daí ele é levado a Pilatos, depois a Herodes, ele volta para Pilatos, até que enfim, diante da pressão do sumo sacerdote, dos religiosos que não queriam deixar passar aquela oportunidade de matá-lo, ele então é sentenciado à morte. Seus últimos dias é um momento de paixão terrível. Depois que Pilatos o sentencia, porque até Pilatos tenta dar um jeito de soltá-lo, mas a pressão popular movida pelo sumo sacerdote é muito grande. Então Pilatos pede água, lava as mãos e diz: eu estou livre do sangue desse justo. Pensava ele que estava, mas não estava não. E ele então sentencia Jesus à morte. Jesus é levado então ao local do suplício. Ali ele é açoitado terrivelmente. Ele é preso no lugar de suplício, preso com suas costas curvadas, e ali ele recebe golpes e mais golpes daquele chicote feito de couro e com pedaços de ossos de animais bem fininhos, que rasgavam, dilaceravam, atingiam os nervos. Enfim, sua costa ficou completamente dilacerada. Como se não bastasse, as pessoas vestem nele uma roupa escarlata. Escarlata é roupa de rei. E como diziam que ele era o rei dos judeus, os soldados romanos vão zombar dele. Vestem uma roupa escarlate, a roupa real em Jesus.
Como todo rei tem uma coroa, eles colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Como todo rei tem um cetro, eles colocam um pedaço de pau, uma cana na mão de Jesus. E com o seu rosto sangrando, com suas costas sangrando, com câimbras por todo o corpo, com o seu sangue já pingando no chão, ele é esbofeteado e zombado. E as pessoas dizem: profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? E outros se prostravam e zombavam como se estivessem o adorando. Ele sofreu, padeceu terrivelmente. Por fim, ele recebe a cruz às suas costas. E ele tem que sair ali da fortaleza Antônia e se dirigir até o local do suplício, que ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém. Ali fora dos muros da cidade de Jerusalém, num monte que parecia uma caveira, porque de longe, olhando para aquele monte, via-se o perfil de uma caveira, o rosto perfeito com aquelas cavidades de uma caveira. Ali ele seria crucificado, junto com mais 2 salteadores. E ele sai carregando a cruz. Mas ele já tinha sofrido tanto, padecido tanto, apanhado tanto, além de não dormir durante horas e horas, e noites de um julgamento injusto, de uma farsa montada pelo sumo sacerdote, Pilatos com medo de César. Então, Jesus é injustamente condenado à morte. Mas por trás de tudo isso, estava um Deus que estava trabalhando, que estava dirigindo, que estava conduzindo todas as coisas, para que a sua vontade pudesse ser feita, para que a sua obra pudesse ser concluída. Era apenas o cenário humano, mas por trás estava um Deus que é grande, um Deus que é maravilhoso, um Deus que sustenta o universo, um Deus que sabe exatamente o que está fazendo. Glória ao nome de Jesus. Ele tomba, ele caminha, mas ali na via dolorosa ele tomba. Então pega um homem chamado Simão Cirineu, para que carregue a cruz até o Gólgota. Chega no Gólgota, ele é crucificado entre 2 malfeitores. Ele é crucificado às 9 horas da manhã, até às 3 horas da tarde. Ao meio-dia, a Bíblia diz que faz trevas sobre a terra. Trevas e trevas e trevas e trevas sobre a terra. Até que a hora 9, ele diz: tenho sede. E alguém ouve isso e coloca um isopo na ponta de uma vara, molha numa espécie de vinagre e mirra, e estende até ele. Ele prova simplesmente, ele não toma aquilo, ele prova. E quando ele prova aquilo, ele diz a frase, a sua última frase, aqui na terra, ainda na sua carne. Ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Eu quero que você pense um pouco comigo agora. Diz o texto sagrado que ele, tendo dito isto, inclinou a cabeça e morreu. Não é à toa que isso está na Bíblia, porque seria, no natural, seria mais correto dizer: morrendo, inclinou a cabeça, porque só depois que a pessoa morre, a cabeça então tomba. Jesus não, primeiro ele tomba a cabeça e depois ele morre. Sabe por quê? Porque ele não foi morto, ele deu a sua vida por nós. Aleluia, aleluia. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. E ele deu a sua vida na cruz, na sexta-feira. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. É isso que Pedro fala. Os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Tudo profetizado pelos profetas do Senhor. Tudo que aconteceu com Jesus, tudo havia sido profetizado. Mas tinha mais uma coisa. O apóstolo Pedro diz: a glória que se lhes havia de seguir. Sofrimento? Sim, mas não ia acabar aí. Depois dos sofrimentos viria a glória. Ele não disse: eu dou a minha vida e tomo de volta. Na sexta-feira ele deu, no domingo de manhã ele toma de volta. Porque o mesmo texto sagrado que diz que ele haveria de sofrer, o mesmo texto sagrado diz: o meu santo não verá corrupção. Era impossível a sua alma permanecer no Hades,
Por isso, na madrugada do domingo, o primeiro dia da semana, a pedra que estava na frente do sepulcro é removida. Um anjo como um raio desce do céu, remove a pedra, e Jesus sai ressuscitado, glorificado, exaltado. Nós adoramos um Cristo vivo. Ele está presente aqui nessa noite porque Ele ressuscitou. Aleluia. Agora, quando nós pensamos em Jesus, chega a um ponto que esse texto falou forte no meu coração. Porque esse texto fala de sofrimentos dele. E a gente chega à conclusão que por ele, não tinha por que sofrer. Não tinha por que sofrer. Por que ele sofreu? O que ele fez para sofrer? Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus já existia, o Filho de Deus é eterno, já existia. Ele deixou a sua glória e veio a essa terra. E na glória não tem sofrimento, ele não tinha sofrimento. Por que ele quis descer aqui e sofrer? Porque ele quis, ninguém obrigou. Tinha uma obra para ser feita aqui, que anjo não podia cumprir, muito menos o arcanjo, e muito menos homem algum nascido de Adão e Eva poderia fazer. Não tinha condição de um relacionamento homem e mulher nascer alguém capaz de fazer a obra que Deus queria fazer. Não tinha anjo, não tinha arcanjo, não tinha homem, não tinha ser nenhum a não ser o próprio Deus. Só Deus podia fazer uma obra, que era a obra da redenção do homem, que era a obra de trazer o homem de volta para Deus. O homem que escolheu desobedecer a Deus, Deus queria tê-lo de volta, mas para Deus tê-lo de volta, toda a justiça de Deus tinha que ser cumprida, e para cumprir toda a justiça de Deus, somente Deus podia fazer isso acontecer. Por isso o Verbo se faz carne, habita entre nós, e João diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então por que o Verbo eterno veio aqui sofrer? Ele não precisava, ele só sofreu por amor. Ele só sofreu porque amou. E amou quem era inimigo, amou quem estava longe, e amou do começo ao fim, desde o dia que nasceu até o dia em que morreu na cruz. Jesus só amou, amou e amou e amou e amou e amou. Ele amou a mulher adúltera, ele amou a prostituta, ele amou o ladrão, ele amou a todos. Diz o livro de João capítulo 13, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor, o amor, o amor. Ele sofreu por mim. Ele sofreu por nós. Ele sofreu por cada um de nós. Ele não precisava sofrer, mas ele sofreu por nós. Ele sofreu por nós. Ele morreu por nós. Ele sofreu por nós. Mas diz aqui também que depois do sofrimento, a glória haveria de seguir. E eu estive pensando que essa glória aqui não é a de Jesus, porque ele já tinha.
Ele já tinha glória. Tinha, lá no céu. Podia ficar com ela. Ele se desfez, para depois retomar. Mas ele se despiu da sua glória. Diz Paulo em Filipenses capítulo 2. Ele despiu-se da sua glória e veio aqui sofrer. Veio aqui padecer por cada um de nós. Quando ele ora ao Pai no capítulo 17 de João, ele diz que ele vai receber de volta a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Então, Jesus não precisava sofrer para ter glória. Ele tinha glória antes do sofrimento. Tá certo? Ele era o rei da glória antes de vir aqui. Ele já tinha glória, glória e glória antes de sofrer. Então essa glória que está falando, que havia de seguir os sofrimentos de Cristo, não é a dele, porque ele já tinha. Que glória é essa? É a nossa. É a nossa. Ele sofreu para dar glória para quem não tinha glória nenhuma. Isso é amor, minha gente. Isso é misericórdia, meus irmãos. Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, porque aprove a Jesus dar-nos a sua glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se ele não sofresse, não haveria salvação, não haveria graça. Por isso que Pedro diz: da qual salvação inquiriram os profetas e profetizaram da graça que vos foi dada. Se ele não sofresse, não teria salvação e não teria graça. Nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Todos os descendentes de Adão condenados ao inferno sem exceção alguma. Mas porque ele sofreu, ele trouxe a glória da graça, a glória da salvação. Tem gente que não valoriza a salvação porque diz é de graça para nós, mas para Jesus custou um alto preço, que foi o seu sangue derramado na cruz. Não foi com prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, diz o apóstolo Pedro. Se não houvesse o sofrimento de Cristo, não haveria graça, não haveria salvação e, portanto, não haveria glória nenhuma. Irmãos, a salvação que você tem é uma salvação gloriosa. A graça que você tem é uma graça gloriosa. Você tem o Espírito da glória de Deus na sua vida. A igreja é a noiva de Cristo, revestida com a glória de Deus. E essa glória só foi possível porque Jesus sofreu na cruz. Eu vou encerrar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Diz Pedro no capítulo 5, verso 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa coroa só será possível porque Jesus padeceu. Porque eu digo, glória não foi para ele que ele veio conquistar. Ele veio conquistar glória para a igreja, para os salvos. Coroa de glória, incorruptível coroa de glória, porque ele padeceu. Querido, você tem certeza que um dia vai receber essa coroa incorruptível? Glória a Jesus. Oh, aleluia. As pessoas olham no horizonte deste mundo e não vê perspectiva nenhuma, porque só olham para o horizonte do mundo. O crente não. O crente não está olhando no horizonte do mundo. Os nossos olhos não estão no Planalto.
Claro que como cidadãos nós ficamos preocupados e oramos pelo nosso país, mas os nossos olhos estão acima do Palácio do Planalto. Os nossos olhos estão num palácio real, onde existe um trono, e nesse trono quem está sentado não foi colocado lá pelo nosso voto. Aquele que está sentado no trono reina por toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos ele reina absoluto. Os nossos olhos estão fitos nesse trono bendito e maravilhoso. Por isso, nós olhamos para o céu e não apenas para o horizonte do mundo. Não somos pessoas alienadas, não. Sabemos o que está acontecendo aqui, mas sabemos o que nos espera. A nossa redenção virá, o nosso Salvador virá. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Que glória é essa que Cristo veio trazer? Eterna glória para você. Eterna glória. Curve a sua cabeça, por favor, e façamos uma oração. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te glorificar, meu Deus, pelo precioso sangue de Jesus, pelo sofrimento de Jesus, pela morte na cruz e pela ressurreição no domingo, Senhor. Eu quero te louvar, Jesus, juntamente com a tua igreja reunida aqui esta noite, porque o Senhor sofreu e padeceu, não foi para trazer glória para ti, porque o Senhor sempre teve glória, mas foi para trazer glória para a minha vida. Aleluia, aleluia, e nós te louvamos por essa glória bendita, nós te exaltamos por essa glória maravilhosa, que o inimigo não vai tirar de nós, Senhor. Que as tribulações da vida e as perseguições não vai tirar de nós, porque foi o Senhor que deu para nós essa glória bendita. Eu glorifico o teu nome. Calabachurianda masturibi cantará. Ondenande oremanti como se anderrama churinama hasuribi cantarama. Aleluia. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, não importa o sofrimento que você está passando, isso vai passar, mas a glória de Deus na tua vida não vai passar jamais. Acredite nisso. Obrigado, pastor. Vamos cantar toda a igreja. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino ali, estava só e ferido no Gólgota. Sua vida por mim, por ti também, por mim, graças a Deus. Se não fosse o amor, nós não estaríamos aqui nesta noite, igreja. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, do perde o valor.
Amém. Graças a Deus.